Bom dia, meus caros. Vamos agora continuar com as nossas aulas, dessa vez com genética, introdução à genética. Nós precisamos lembrar de alguns fatores. Nós estudamos recentemente a reprodução humana, mas ficou algumas dúvidas no ar, né? Ficou você pensando assim, mas por quê? Porque os filhos, foi afirmado em nossas aulas, que porque os filhos tendem a ser melhores que os pais. Porque esses filhos têm uma carga genética melhor. Porque eles tendem a dar um passo evolutivo à frente. Então, a genética vai nos explicar tudo isso. Nós temos, como introdução à genética, os fatores hereditários, os fatores que são passados de pai para filho em qualquer espécie. Lembre que são raras as espécies que não evoluem geneticamente, como aquelas que têm reprodução assexuada. Por que reprodução assexuada não tem como dar uma evolução, um salto evolutivo? A não ser que sofra uma mutação bem extrema. Porque se você não tem meiose, não forma gametas, não vai ter nessa meiose aquela misturinha, né? Aquele pedacinhos, quiasmazinhos sendo formados, não vai ter pedacinho de gene indo para um lado para o outro, formando novos genes, formando uma nova característica genética. Ou seja, você não é, como diz o comediante, metade pai, metade mãe. Você não é isso. Você é uma certa mistura. O melhor do gene dos pais foi selecionado para estar no seu corpo. Alguns genes que não eram nem utilizados pelos pais estão no seu corpo. Logo, você é geneticamente mais evoluído do que todo antecedente que tiver. Então, na genética, lembre dos grandes da genética como Gregor Mendel. Lembre também dos evolucionistas, né? Pessoas como Darwin, como Lamarck, que isso vai ser bem destrinchado. Vocês vão ter uma clareza maior depois da genética de como surgiu as teorias da evolução. Herança biológica. Como vocês sabem, a herança está ligada à hereditariedade. Então, tudo que é hereditário, que é passado para a próxima geração. Tem que ter cuidado com esses termos. Por quê? Porque nós temos fenótipo e genótipo. O que quer dizer isso? Uma coisa é o que eu tenho no meu DNA, no meu corpo. Mas nem todas as características que tem no meu DNA precisam ser expressadas no meio ambiente. Exemplo, eu posso ter uma característica no meu DNA de cor dos olhos, olhos claros. Porém, fenotipicamente, meus olhos são escuros, castanho escuro. E aí você fala, mas onde é que vai ter? Onde é que está esse gene? Onde é que está essa genética? Está no meu genótipo, está guardado em meu DNA. O que se apresentou para o meio ambiente foi o meu fenótipo, aquilo que vocês estão vendo aqui. Mas eu posso ter filhos ou netos com essa característica que eu não tenho. Por quê? Elas vieram de gerações passadas e estão guardadas. Guardadas na minha genética, no meu genótipo. Nem sempre essa genética se apresenta muito claro. Porém, nós temos o fenótipo. O fenótipo é o que você vê. É aquilo que se apresenta ao meio ambiente. Exemplo, você pode ter uma genética até de pele escura, mas pelo longo tempo que você passa aí trancado no apartamento ou em um país com pouco sol, a sua melanina pode desaparecer durante um determinado tempo e você se tornar uma pessoa com um fenótipo de uma pele bem mais clara do que é a sua pele genética. Quando você voltar ao seu ambiente natural, aí sim a genética vai aparecer novamente. Isso é uma explicação básica, né, entre fenótipo e genótipo. Genótipo que tem realmente no seu DNA. Fenótipo, aquele que você vê externamente. Como uma característica minha. Eu sou negro. Negro, professor? Sou sim, sou negro. Eu tenho descendentes negros, em grande maioria, negros africanizados realmente, e essas características se apresentam nos traços do meu rosto. Porém, a minha pele não é uma pele de tonalidade negra. Mas isso não muda em nada o fato da minha raça, da minha etnia, porque isso está na minha genética. Nós vamos, mais à frente, destrinchar outros fatores como grupos sanguíneos, sistema BO, sistema RH, sistema MN e outros sistemas até esquecidos e algumas falhas nesses sistemas, nesses fatores, como foram descobertos. Nós vamos estudar a interação gênica, que é muito interessante, que a maioria dos agricultores conhece a fundo essa questão de interação gênica. Se eu misturar esse animal com esse animal, o que é que eu vou ter? Essa planta com essa planta. Se eu fizer polinização cruzada, se eu fizer enxertia,
se eu fizer uma clonagem, que já é mais avançado. Tudo isso é estudado na genética. Engenharia genética já é a manipulação desses genes. Hoje nós temos possibilidade em laboratórios, muito importante a engenharia genética. Nós já utilizamos muito disso no Brasil e no mundo afora, de produzir materiais geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados, como vocês conhecem. Nós temos os transgênicos. Vamos ver a engenharia genética como a base, como aquilo que forma, aquilo que faz o material. E os transgênicos, vocês vão ver como os materiais já produzidos, aqueles que são modificados. Então vamos estudar essa questão da transgenia. Será que faz mal ao corpo? Será que faz mal ao meio ambiente? Essas dúvidas serão tiradas lá adiante. E, como já foi citado aqui, clonagem. Quais são os tipos de clonagem que existem? Como a engenharia genética e a própria ciência da genética pode ajudar nessa questão das clonagens? De que forma isso interfere no meio ambiente e de que forma isso interfere no próprio ser humano? Nós temos fatores de bioética, fatores sociais, fatores ambientais. Todos esses a serem estudados na próxima aula. Aguardo vocês, logo estarei mandando novo material. Até!